Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre a diferença entre homens e mulheres. Por que os homens fazem sexo e as mulheres fazem amor? Uma visão científica e bem humorada de nossas diferenças, do Alan e Barbara Pease, da editora Sextante. Essa obra aqui, famosa. Os homens costumam escolher cartões com mensagens bem longas, assim sobra menos espaço para escreverem. Os meninos e a escola. No começo os meninos não se saem tão bem na escola porque sua capacidade verbal é inferior à das meninas. Isso é cientificamente comprovado. As mulheres são melhores para se comunicar do que nós homens. Idiomas e artes não são o seu forte, não é o meu particularmente. Eles se sentem inferiores às garotas que são mais comunicativas e começam a tumultuar as aulas. As mulheres tumultuando tudo sempre. A ideia de entrarem na escola um ano mais tarde que elas, quando o desenvolvimento da linguagem de todos estiver no mesmo nível, faz bastante sentido. Os meninos ficariam mais confiantes e menos intimidados com a fluência das meninas. Anos depois, as meninas ficam para trás em física e em ciências, que exigem melhor habilidade espacial. As mulheres não sabem se localizar no espaço, né? Elas têm uma dificuldade muito grande espacial. Inclusive, eu estou aqui no apartamento da minha namorada, ela tem uma dificuldade muito grande porque a garagem é muito apertada. E eu ponho de primeira, ela tem que fazer várias manobras para conseguir colocar. As turmas de recuperação das classes de alfabetização estão cheias de meninos cujos pais, preocupados, rezam e torcem para que um dia aprendam a ler, escrever e falar corretamente. Quando chega a vez de física e ciência, as meninas não são tão pressionadas e simplesmente se dedicam a outras matérias. Na Inglaterra, várias escolas têm turmas separadas para meninos e meninas em algumas cadeiras, como inglês, matemática e ciências. Na Sheffield High School, em Essex, por exemplo, houve uma prova de matemática que as meninas responderam as questões que tratavam de jardinagem, enquanto os problemas dos meninos estavam ligados a lojas de ferragens. Esse tipo de separação tira proveito das aptidões naturais dos cérebros masculinos e femininos, e os resultados são impressionantes. A gente diz que isso é cultural, isso vem de berço, por conta da educação. Não é o que mostra a ciência. Não é cultural jamais. Isso porque é aptidão, coisa que vai se desenvolvendo desde muito cedo, antes mesmo de eles terem qualquer tipo de educação formal ou de educação cultural. Como as diferenças, claro que tem as exceções, tem meninas que são muito boas na área de exatas e meninos que são muito bons na área de humanas, mas não quer dizer uma coisa, ou as exceções não invalidam a regra, né? Como as diferenças são respeitadas nessa escola, em inglês os meninos conseguiram notas 4 vezes mais altas que a média nacional. Viu como é que é? Como é que quando você tem uma educação diferenciada que pensa nisso, que se importa com isso, que não fica dizendo que isso é cultural, que tem que mudar a cultura toda para poder enquadrar o bagulho e as coisas dão certo. Em matemática e ciências, as meninas alcançaram quase o dobro da pontuação das colegas de outras escolas. Então é assim, velho. Infelizmente, existe uma natureza, uma disposição genética, por mais que a gente não queira, por mais que a gente queira dizer que isso é cultural. Dentro do mundo animal também tem, né, as diferenças entre o macho e a fêmea. Essas diferenças são constituídas biologicamente, geneticamente, por predisposições do próprio organização do cérebro, né? Por que as mulheres falam tanto? No cérebro da mulher, a fala tem 2 áreas. Qual que é o mês que as mulheres menos falam? É fevereiro, porque tem menos dias, né? No cérebro da mulher, a fala tem 2 áreas específicas. A principal fica localizada na parte frontal, no hemisfério esquerdo, e a outra é menor no hemisfério direito. O fato de terem os centros de fala em ambos os lados do cérebro torna as mulheres boas de conversa. São boas mesmo, né? E boas de argumentar, e boas de nos convencer, boas de nos subjugar. Tanto que numa negociação, eu estava falando isso com a minha namorada, numa negociação as mulheres sempre conseguem se dar bem quando é uma mulher com um homem. Quando são 2 mulheres não sai merda nenhuma. Elas falam muito e gostam. E como a fala é restrita a áreas específicas, o cérebro fica livre para executar outras tarefas, permitindo que façam várias coisas ao mesmo tempo. Elas conseguem fazer várias coisas enquanto nós homens não conseguimos. Mascar chiclete e andar para nós é um dilema, e a gente trupica e cai. O homem não consegue, homem é cobra, só tem um tentáculo, só consegue fazer uma coisa de cada vez, enquanto a mulher é polvo, consegue fazer várias. A pesquisa recente demonstra que quando a mulher grávida fala, sua voz ressoa pelo corpo e chega aos ouvidos do bebê em seu útero. Ele então aprende a reconhecer a voz da mãe. Um recém-nascido de apenas 4 dias já é capaz de distinguir padrões de fala de sua língua nativa e outros de uma língua estrangeira.
Aos 4 meses, bebês percebem movimentos labiais associados aos sons das vogais. Antes do primeiro aniversário, começam a associar palavras a seus significados. Aos 18 meses, tem um pequeno vocabulário que, aos 2 anos, já se expandiu bastante, chegando, no caso das meninas, a 2.000 palavras. As meninas conseguem, com 2 anos, ter um arcabouço de palavras muito maior que dos homens. Tanto intelectual quanto fisicamente, é um resultado impressionante, se comparado à capacidade de aprendizagem do adulto. A região do cérebro específica para a fala é que faz com que as meninas aprendam outros idiomas com mais rapidez e facilidade que os meninos. E explica também sua superioridade em gramática, pontuação e ortografia. As mulheres também são melhores que nós na gramática, na pontuação, na ortografia, na escrita, de forma geral. Em 25 anos de seminário em vários países, poucas vezes tivemos a tradução simultânea de nossas palestras feita por homens. Geralmente foram mulheres, porque elas conseguem ter mais facilidade nesse sentido. Pesquisa realizada no Reino Unido em 98 confirmou a predominância feminina em matérias em que é exigida sólida capacidade verbal. Elas conseguem se dar muito melhor nisso. O número de professoras de idiomas e artes cênicas é de longe superior ao de professores, porque elas são muito melhores nisso. Apesar de que o homem é muito bom no monólogo, enquanto a mulher é muito melhor, muito superior no diálogo. São um pouquinho das diferenças entre homens e mulheres. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários dizendo o que você tem achado dos vídeos e sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. É isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.